quais são as características, né, que a gente precisa levar em consideração para ter um aspecto natural nesse lábio. O que é que os pacientes buscam e o que é que a gente pode oferecer para eles com o preenchimento labial? Primeiro, uma boa hidratação. Quando a gente realiza o preenchimento labial, o ácido hialurônico ele vai ter essa função de hidratar. E um lábio bem hidratado fica muito mais bonito. Não adianta a gente preencher o lábio super desidratado, não trabalhar aquela região antes, porque o preenchedor vai ser totalmente reabsorvido com muita facilidade por conta da desidratação. Primeiro, explicar ao paciente de que ele tem um lábio desidratado, ele precisa mudar alguns hábitos, se ele não bebe muita água, se ele não tem hábitos alimentares, né, saudáveis, ele também não vai ter um bom resultado. E aí, com isso, que eu linkei com a revitalização labial. Primeiro, eu trato o lábio desse paciente, se ele tiver um lábio muito desidratado, eu começo com a hidratação, com a revitalização, para que daí a gente inicie a construção com o preenchedor, certo? Isso é muito importante. Chegou um paciente com o lábio muito desidratado, você vê aquele aspecto na face dele, aquela pele bem ressecada, cuidado, você pode dar um tiro no escuro, porque já aconteceu comigo, inclusive. Chegou uma paciente no consultório e eu fui realizar o preenchimento labial dela. E essa história, eu tentei, eu achei que eu poderia resolver o problema dela e encarei a situação. Ela relatou para mim, doutora, eu fiz o preenchimento labial com outro profissional e meu preenchedor não durou nada. Aí eu, achando que eu poderia resolver o problema dela, falei, puxa, pensando, né? O profissional deve ter utilizado um preenchedor mais levinho, que não deu tanto volume, que ela disse que não deu volume, que sumiu muito rápido. A primeira coisa que eu pensei foi isso. Então usou um preenchedor bem levinho, só para dar uma hidratada, não deu volume nenhum. Engano. Simplesmente eu fui lá e falei, não, então eu vou usar um outro preenchedor, um preenchedor mais forte, um preenchedor mais pesado. E aí realizei o procedimento dela. Fiz o preenchimento labial. No dia seguinte ela estava me mandando foto. O lábio parecia que não tinha mais nada. Nada. Simplesmente voltou ao que era antes. Porque simplesmente o lábio dela era completamente desidratado. E eu não tratei antes. Eu não tinha técnica de revitalização antes. Entendem? Então, quando eu comecei a estudar o quanto é importante uma hidratação, previamente, você vai potencializar o efeito do preenchedor. E a partir de agora, né, de quando eu comecei a fazer a revitalização, a durabilidade do procedimento é outra. Os pacientes que mantêm, já chegou no volume ideal com os preenchedores, mantêm com a revitalização. Vai durar muito mais tempo, o lábio vai ficar muito mais bonito, muito mais saudável. Certo? Partindo para a coloração, muitas vezes o paciente pode ter também assimetrias por coloração. E aí não cabe a nós resolver todos os problemas. O paciente que é um lábio mais coradinho, quando a gente realiza o preenchimento, microagulhamento, óbvio que no pós-imediato vai ficar com uma corzinha, né? Vai ficar um eritema, vai ficar um vermelhidãozinho, só que ali não vai durar por muito tempo. Então, se o paciente está buscando uma coloração, ele fala, doutora, meu lábio é muito pálido, a gente já precisa indicar para esse paciente uma micropigmentação. E quando eu indico a micropigmentação para o paciente, eu gosto antes de realizar o preenchimento labial. Por quê? Pense aí, eu vou desenhar, eu vou ganhar volume que aquele paciente perdeu. Ele perdeu o volume, ele tem pouco espaço no lábio e eu vou fazer uma eversão, eu vou desenhar um contorno. Daí, o profissional que vai executar a micropigmentação, ele vai seguir com o preenchedor, porque se o paciente quer manter aquele volume, ele vai continuar fazendo os preenchedores, né? Então, se você realiza antes a micropigmentação e você começa a everter o lábio, fica parecendo que ele está falhado. Eu gosto de que o paciente realize antes o preenchimento, depois ele execute a micropigmentação. Mas se o paciente já tiver, não impede que ele faça o preenchimento labial, certo? Então, a gente precisa também aqui, para o paciente, evidenciar um bom contorno, isso que vocês mais mandaram para mim aqui também, de contorno do lábio, e um bom arco do cupido.
um volume, proporção e projeções, né? Projeções e proporções na medida certa, de acordo com as características faciais do paciente, de acordo com a análise de perfil, de acordo com o tamanho dos terços. Se esses terços estão proporcionais, a gente consegue entregar para esse paciente um bom volume, boas projeções e boas proporções também. Principalmente quando se fala em lábio do terço inferior da face. Sempre pensar no contexto inteiro facial do paciente, mas se atentar muito ao terço inferior. Muitos pacientes querem aumentar o volume do lábio e começa a perder a aparência do mento, do queixo. E aí vai ficar aquele paciente bicudinho. Não adianta a gente só trabalhar o preenchimento labial sem analisar outras estruturas faciais, certo? Pilar do filtro, como eu já falei no slide anterior, comissuras ascendentes. Isso aí também traz um aspecto natural e traz a jovialidade para a face do paciente. Comissuras caídas e fechadas traz um aspecto mais envelhecido. E áreas de sombra e áreas de luz, que são os pontos que a gente faz de projeções de volume para que traga, né, esses pontinhos de luz no lábio do paciente, trazendo um aspecto natural.